Pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão, gente? Sejam bem-vindos a mais uma live. Que bom que vocês estão aqui a propósito. Quem está chegando agora, pessoal, já deixa a curtidinha, manda mensagem, participa de alguma forma, manda presente, tanto faz, mas participa porque isso faz a live subir e isso é muito bom para o canal, tá? Eu agradeço muito a ajuda de vocês. Deixa eu ver quem está chegando. Sueli, seja bem-vinda, Sueli. Boa tarde. Janaína já está mandando um oi também. Valdirene, olá. Mariana, obrigado. Anne, pela rosa, agradeço muito o seu carinho. Muito gentil da sua parte. Josi, olá. Osilaine, obrigado pela rosa, agradeço. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Fico feliz por estarem aqui. Jeane, obrigado, agradeço pela rosa. Olha, Juliana, obrigado. Juliana, inclusive, está falando, primeira vez que chego cedo. Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda, que bom que você chegou cedo. Vanete, obrigado pela rosa. Pessoal, mandem muitos presentes, isso é tudo muito gentil da parte de vocês. Aqui é a Carol mandando uma patinha, obrigado pela patinha, Carol. E hoje, pessoal, a gente vai falar do passado, tá? Eu postei um vídeo, eu postei aí, na verdade, uma resposta de uma caixinha de perguntas. Simone, obrigado. E a moça perguntou assim, ela falou que o marido não aceita o passado dela, ou o contrário, o homem falou que não aceita o passado da esposa, algo assim, num sentido de que as pessoas se preocupam demais com o que o outro fez no passado. A pergunta é, isso é importante ou não é? E eu quero começar perguntando isso a vocês. Para você, com a visão que você tem até agora, o passado do outro é importante no relacionamento atual? O seu passado é importante no relacionamento atual? Digam aqui, digam o que vocês pensam sobre isso. Beth, obrigado pela rosa. Promos da Fran, obrigado. Beth mandando mais rosas, vocês são incríveis, pessoal. Muito obrigado, agradeço. Beth mandando mais, que legal. Gente, vamos lá. Hugo, parabéns pela clareza. Com que traz as informações. São transformadoras para mim. Que bom saber disso. Magna, fico feliz. Algumas pessoas falando que para elas não é importante, depende do assunto, acho muito importante, sim. A gente já consegue ver uma variedade de opiniões aqui, isso é muito interessante. A gente pensar de formas diferentes, a gente questionar assuntos para que a gente consiga aprofundar neles de uma forma que seja realmente vantajosa. Então, assim, tem muitas pessoas, Tamires, obrigado. Tem muitas pessoas que se importam muito com o passado. Tem muitas pessoas, inclusive, que elas questionam demais o parceiro sobre isso. Juninho, obrigado, agradeço. E as pessoas perguntam como que foram os relacionamentos, por que terminaram, se houve traição ou não. E muitas vezes a gente percebe que a pessoa com quem a gente está se relacionando não quer falar. Mas a gente pergunta, a gente acha que isso de fato é importante, a gente tem essa visão. Karine e Carol, muitíssimo obrigado pelas rosas. Então a gente tem a visão de que isso é uma coisa muito importante. A gente tem a visão de que é importante saber o que o outro fez, com quem o outro se relacionou, para que a gente saiba também como é o relacionamento atual. Junto a isso, a gente tem também aquela ideia egoísta de que nós devemos ser sempre os melhores na vida da pessoa. Gente, pausa para uma coisa muito importante. Obrigado, amor. Rafa Coutinho trazendo aqui um expresso, que aparentemente está uma delícia, o cheirinho está muito bom. Então a gente tem uma ideia também, às vezes, muito egoísta de que nós temos que ser os melhores que já passaram pela vida do parceiro. E aí, por causa disso, gente, acontece uma coisa muito louca, que é o fato de que a gente quer saber se já teve algum contexto sexual melhor, se a pessoa já ficou com alguém que era mais carinhoso, e a gente quer perguntar não somente para saber, mas para que a gente se tenha em mais alto patamar, para que a gente consiga olhar para nós mesmos com um olhar de admiração, para que a gente perceba que somos melhores. Então isso é uma atitude muito egoísta, é uma coisa que faz a gente perguntar. E muitas pessoas passam por isso, gente. Nossa, tá uma delícia, pessoal. Que coisa gostosa. Ainda mais com chuva, combina. Então a gente vai notar, gente, que às vezes a gente se atém muito ao passado, a gente se atém muito ao que o outro viveu e a gente olha pouco para o que o outro está fazendo. Eu recebo alguns pacientes que falam para mim assim, Hugo, meu parceiro ou minha parceira teve uma vida muito promíscua, ficou com várias pessoas, obrigado Aline pela rosa, ficou com várias pessoas, já passou por várias situações, já fez coisas que eu nunca ousaria fazer, só que no relacionamento atual é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que realmente cuida de mim, uma pessoa que demonstra estar gostando daquilo que a gente vive, uma pessoa que ama, mas eu não consigo conviver bem porque eu tenho ciúme, eu não consigo conviver bem porque eu fico preocupado o tempo todo com medo disso voltar a acontecer. E aí, por causa disso, a pessoa para de viver o relacionamento atual. Mari, obrigado pela rosa, Mari. Então a gente vai notar, gente, que
Uma pessoa que teve um passado promíscuo, vamos imaginar o seguinte, a pessoa estava solteira, Sueli, obrigado Sueli pela rosa, brindezinho aqui de cappuccino para vocês que estão mandando presente, gente. Se a gente está namorando uma pessoa que foi promíscua, que teve várias coisas diferentes, uma pessoa que já fez coisas ousadas, uma pessoa que já ficou com várias pessoas, em primeiro lugar eu tenho que entender o seguinte, isso não é traição, tá? Isso foi a pessoa no passado e as pessoas evoluem. A pergunta que eu tenho para vocês é, qual de vocês aqui nessa live, pode falar se for, se tiver, tá pessoal? Qual de vocês aqui nessa live que tem uma postura de comportamento igual à postura que vocês tinham há 15 anos atrás, 10 anos atrás? Qual de vocês continua agindo da forma que agia no momento que vocês eram adolescentes? A gente percebe uma mudança, a gente percebe que as pessoas não agem da mesma forma. A gente percebe que uma coisa que era muito importante antes, hoje não é. Eu consigo pensar várias coisas, gente, na minha vida que antes eu dava muita importância e hoje eu não dou. Hoje para mim são coisas irrelevantes, hoje para mim são coisas que simplesmente continuam não tendo importância. E outras passaram a ter, e outras deixaram de ter. Então eu vou notar que a gente muda bastante. Tem algumas pessoas falando aqui, eu não entendi o porquê desse eu. Acho que eu fiz alguma pergunta, né? Mas eu já esqueci. Mas no contexto geral, pessoal, a gente muda, a gente evolui, a gente se torna alguma coisa diferente. Ah tá, Ellen está falando, eu sou 90% igual. Muitas pessoas são, muitas não são. Muitas pessoas são porque eram boas desde o início, outras porque são estagnadas desde o início. Então a gente vai notar, gente, que a nossa percepção de mundo, ela evolui. Para alguma esfera, ela evolui. Então se eu sou uma pessoa, por exemplo, leal desde a minha adolescência, Josefa, obrigado pela rosa. Então, se eu continuo evoluindo, a tendência é que eu continue leal, né? Agora, se eu sou uma pessoa desleal na minha adolescência, só que talvez eu fui desleal com uma pessoa e isso me gerou muito sofrimento, pode ser que na fase adulta eu não seja mais. Pode ser que eu não queira mais aquela dor, pode ser que eu não queira mais encarar a minha deslealdade, a minha feiura interior e por causa disso eu me torne melhor. Então, todas as pessoas, gente, têm o problema, têm a possibilidade de mudar, tá? Bárbara, obrigado. Todos nós temos o potencial de mudança, todos nós podemos ser diferentes. Jéssica, obrigado, agradeço. Só que nem todo mundo muda. Então eu tenho que entender o seguinte, se toda pessoa tem a capacidade de mudar, saber o passado de alguém não me diz respeito a ela hoje. Não me fala como que essa pessoa está hoje, porque ela pode ter mudado ou não. De qualquer forma, eu não sei o que vai acontecer. Por exemplo, imagina que eu estou conversando com alguém, eu estou solteiro, e aí eu começo a conhecer uma pessoa. E essa pessoa fala para mim que ela já traiu no antigo relacionamento. E aí, Rafa Coutinho, obrigado, amor, pela rosa. Rafa Coutinho primeiro me dando aqui um cappuccino delicioso, agora me dando rosas. Então, vamos supor que eu conheço uma pessoa e essa pessoa já traiu no antigo relacionamento. E aí eu penso, ora, essa pessoa vai me trair agora. Ela já traiu. Só que talvez essa pessoa mudou, né? Se essa pessoa mudou, ela não vai me trair. Se ela não mudou, ela vai me trair. Ou seja, eu continuo sem ter certeza se essa pessoa vai me trair ou não. Vocês conseguem perceber? Isso não fala pra mim se essa pessoa vai me trair. E muitas pessoas, gente, muitas pessoas não. Foi até errado nessa palavra. Todas as pessoas que traem, um dia traíram pela primeira vez. Então, se eu encontro uma pessoa que nunca traiu, essa pessoa também tem a chance de me trair. Essa pessoa também tem a chance de me magoar, de desistir, de ser imatura, de ser carente, de ser tóxica. Uma pessoa que talvez nunca fez isso com ninguém, pode fazer comigo pela primeira vez. Então o fato de ver o passado não me fala nada sobre quem a pessoa é. E muitas vezes faz com que eu seja injusto. Então eu olho para o passado de uma pessoa, eu enxergo coisas maravilhosas, mas pode ser que o meu relacionamento não seja. E o contrário também é verdade. Rayane, obrigado pela rosa, agradeço. Então eu preciso entender que seres humanos, eles são aquilo que são no momento em que são avaliados. Então hoje, por exemplo, eu tenho as minhas visões de mundo, eu tenho os meus valores. Jane, obrigado, Jane, agradeço. Só que isso pode evoluir, bem como pode decair, dependendo da forma que eu continue vendo o mundo. Silene, agradeço. Eu posso melhorar ou eu posso piorar, mas hoje eu sou o que sou. Então, se hoje a Rafa está comigo, é por causa do que eu sou hoje, entende? Antes, quando eu tinha 18 anos, eu tinha imaturidades que hoje não existem. Pode ser que no futuro alguma coisa mude também, mas hoje tá bom para ela. Então, por causa disso, hoje ela tá comigo. Bem como por causa da forma que ela é hoje, eu estou com ela. Mas não significa que eu no futuro eu vou ficar por qualquer coisa que seja, ou ela vai ficar por qualquer coisa que seja. Se um de nós dois mudarmos, a tendência é que o relacionamento se deteriore. Então eu preciso olhar, gente, para a pessoa, para o que a pessoa me oferece. A gente pensa demais, quando a gente entra na internet, a gente entra num mundo de mediocridade. Então eu quero que vocês observem isso. Quando vocês entram na internet, vocês vão ver muita dica de coachings,
de pessoas que falam sobre relacionamentos e até de profissionais, ensinando vocês a descobrirem o que o outro sente. Por exemplo, ensinando vocês a saberem se essa pessoa que você está se relacionando é uma pessoa que quer de fato estar com você, se gosta de você ou não. Só que quando eu paro para pensar de uma forma mais profunda, porque esse sentimento, a gente, está aqui na superficialidade, imaginem isso, imaginem um funil. O sentimento está aqui na superficialidade, abaixo disso eu tenho as atitudes práticas. Eu vou explicar por quê. Jennifer, obrigado pela rosa, agradeço. Por que eu falo isso, gente? Eu sinto amor pela Rafa. Só que o que eu sinto pela Rafa, sou só eu que sinto. Eu tenho amor, eu sinto, ponto. A Rafa não sente o meu amor. O que ela sente? Ela sente as atitudes que eu tenho por causa do meu amor. Concordam com isso? Pensa comigo. Se eu amo, eu tenho vontade de cuidar. Aí eu cuido. Se eu amo, eu tenho vontade de elogiar. Eu elogio. Se eu amo, eu quero fazer essa pessoa se sentir especial. Eu faço com que ela sinta isso, ou seja, o que ela sente não é o meu amor, é o meu cuidado, é o meu elogio, é o meu fazer ser especial. Andréia, agradeço. Então, por causa disso, o sentimento que eu tenho não interfere na vida dela. O sentimento que eu tenho interfere nas minhas atitudes, que por conseguinte interferem na vida dela. Só que, se eu tivesse as mesmas atitudes sem amá-la e eu não falasse nada, ela acharia que eu amo. Ia dar na mesma. A vida dela ia estar boa do mesmo jeito. Mas se eu tivesse amor e não tivesse essas atitudes, talvez por causa de um trauma, talvez porque eu não sei demonstrar, não ia adiantar nada. Eu amo, mas eu faria mal. Cavalcante, obrigado, agradeço. Então é muito importante eu entender que quando eu estou num relacionamento, o que importa é o que essa pessoa faz por merecer, é o que ela faz por mim, é a vida que ela proporciona quando ela está comigo. Deixa eu ver uma mensagem aqui. Eu vou ter que sair para te conhecer. Não, eu vou ter que sair. Foi um prazer te conhecer, mas tem que trabalhar. Um abraço. Outro, foi um prazer enorme ter você aqui também, Giane. Bom trabalho. Então é muito importante eu entender que o que importa de verdade não é o passado, não é o futuro. O que importa é o que essa pessoa é hoje, é o presente, porque é só isso que eu tenho. Então se eu tenho ali um medo por causa do passado e eu fico colocando pressão, eu fico com ciúme, eu fico inseguro, Juliana, obrigado. Por causa dessa insegurança, eu faço com que o meu presente seja ruim. Porque eu estou com uma pessoa boa, mas por causa do que aconteceu com outras pessoas que nem foi comigo, eu fico mal, eu me martirizo o dia inteiro, eu sofro o dia inteiro. Ou talvez por causa do futuro, eu fico planejando demais e por causa desse planejamento exagerado, eu não consigo viver o presente. Então acaba que eu deixo de viver aquilo que é bom por causa de coisas da minha cabeça que eu não deveria dar espaço para existirem. Nossa, a profissão é incrível. Que bom que você gosta, Daniela. Eu também gosto muito. Então a gente precisa ver que nós precisamos ser justos com o outro e com nós. Por exemplo, gente, tantas pessoas que já fizeram coisas ruins, sabe? Tipo assim, vocês, nos últimos relacionamentos que vocês tiveram, analisem, de verdade, vocês foram perfeitos em tudo? Vocês não foram pessoas tóxicas nunca? Vocês nunca tiveram ciúme sem sentido? Vocês nunca tiveram, por exemplo, ali uma injustiça e ficavam privando a liberdade do outro? Será que vocês nunca causaram brigas que não tinham por que acontecerem? Será que vocês nunca cobraram coisas desnecessárias? E será que vocês são assim hoje? Será que vocês não perceberam que erraram e mudaram? Ou será que vocês vão mudar? Porque a gente pode evoluir. Então a minha dica para você é, para de ficar preocupando com o passado, sabe? Para de ficar preocupando com o que a pessoa fez. Isso vale para homens e mulheres. Tem tanta gente da Red Pill que enche o saco falando que a mulher que ficou com vários homens, ela não é boa para relacionamentos. Só que talvez essa mulher que ficou com vários homens, ela queria naquela época. E hoje ela não quer mais. Hoje ela quer ser fiel. Obrigado, Noia do Futuro, pela rosa, agradeço. Talvez hoje ela quer ser uma pessoa leal. E talvez hoje ela vai ser. Aí o cara vai lá, pega uma mulher, por exemplo, que é virgem, que nunca ficou com ninguém, mas ele acredita que essa mulher é a melhor do mundo. E talvez ela o trai, entende? No primeiro relacionamento. Então isso não é uma certeza, isso não é uma certeza do que vai acontecer. As pessoas falam tanto que o passado importa. Gente, o passado importa para algumas coisas, sabe? Tipo assim, o fato de eu ter estudado no passado faz com que eu consiga fazer essa live para vocês hoje. Isso importa, muito. Só que como que uma pessoa que eu fiquei no passado, como que uma pessoa que a Rafa, minha namorada, ficou no passado, como que isso importa no presente? Não importa, entende? Não importa porque isso não está acontecendo, a não ser que essa pessoa ainda deixe isso na vida dela, mas aí é outra situação. Então eu preciso conseguir olhar para uma forma diferente de ver a vida, uma forma menos romântica, por assim dizer. Josi, o que o senhor acha da poligamia? É uma escolha. Algumas pessoas escolhem ser poligâmicos e não tem nada demais. Assim como as pessoas, por exemplo, que têm desejos diferentes. Tem gente que gosta de ser amarrado, BDSM, tem pessoas hétero, tem pessoas homo, tem pessoas bi.
E isso tudo é normal, desde que você se relacione com uma pessoa que pense igual, entende? Não dá para eu pegar, por exemplo, um homem que é homossexual e querer forçar um hétero a ficar com ele. Não dá. Tem que ser com outro homem que é homossexual também. Assim como não dá para pegar uma pessoa poligâmica e querer que ela fique com uma pessoa monogâmica. Seria injusto. Agora, dois poligâmicos dá super certo, porque eles pensam da mesma forma. Então não tem certo e errado. Tem aquilo que funciona para uma pessoa e funciona para o outro. Ou funciona para um e não funciona para o outro. Somente isso. Vamos ver aqui. E você acha que é legal ficar com mulher rodada? A gente tem que entender duas coisas importantes aqui, tá? Primeira coisa, existe um tipo de mulher, que é aquela mulher que ela sai ficando com todo mundo porque ela quer dar pra todo mundo, ela tem o objetivo de fazer isso. Existe outro tipo de mulher que ela fica com o cara, ela não quer sair ficando com todo mundo, ela não é promíscua totalmente, mas ela quer um relacionamento. Só que ela ficou com o cara foi muito mal educado, ela descartou. Aí depois ela conheceu outro cara, o cara foi legal, ela foi pra cama com o cara, tava tudo muito bem, depois o cara falou que não queria relacionamento sério, ela descartou. Aí ela ficou com outro cara, começou a namorar, foi pra cama, o cara traiu ela descartou. Essa mulher não tem o mesmo peso que a outra, seria loucura colocar as duas no mesmo pacote. Porque uma ficou com muitos caras porque queria simplesmente se aventurar, outra ficou com muitos caras porque não encontrou ninguém que fosse bom de verdade. Então assim, não dá pra gente julgar dessa forma, entende? Eu gosto muito de pensar a gente de uma forma diferente. Eu gosto de pensar que cada pessoa, eu só posso avaliá-la quando eu a conheço, entende? Quando eu a conheço de verdade, quem ela é, o que essa pessoa representa hoje na vida das pessoas, na vida dela, na minha vida, para que eu consiga entender. Então não basta falar, fiquem com mulheres que ficaram com muitos caras, não fiquem com mulheres que ficaram com muitos caras, ou o contrário, com homens, fiquem com homens que pegam todo mundo, ou não fiquem com homens que pegam todo mundo. Gente, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa faz o que faz por um motivo e é isso que importa. E não necessariamente o que a pessoa fez, entende? Então a gente tem que pensar dessa forma, para a gente conseguir ver a pessoa e não um simples preconceito. Senão isso vai afetar demais. Deixa eu ver aqui. Deus me livre, mulher rodada longe de mim, red pill no sangue, olha só. Então tá, né? Vamos ver mais mensagens aqui. É errado em conhecer uma pessoa e ser direta em dizer o que quer de um relacionamento? Eva, errado não, é a sua vida, você pode falar diretamente o que você quer. Só que às vezes é um pouco anti-estratégico, tá bom? Obrigado pelos presentes, pessoal, tá sem nome aqui, mas agradeço. É anti-estratégico às vezes porque pode passar uma ideia de desespero. A gente está vivendo numa época de muitas pessoas inseguras, de muitas pessoas desesperadas para ter um relacionamento. Então quando eu conheço alguém e eu já começo logo a falar daquilo que eu quero, dos meus objetivos, pode ser que eu passe uma ideia de desespero, entende? Então aí não seria interessante. Não é errado, mas existem formas melhores. Agora, eu posso simplesmente comentar, eu posso falar com a pessoa assim, olha, eu gosto muito de coisas sérias. Não gosto de curtição, não gosto de ficar por ficar. Não sou o tipo de pessoa que simplesmente sai com alguém, vai pra cama. E você, como que você é? Nesse caso, você não tá cobrando, você não tá pedindo, você tá falando de uma forma leve e você tá dando liberdade pra pessoa falar, entende? Então, se for pra falar, fale de uma forma muito leve. Não fala assim, olha, eu só vou ficar com você se a gente for namorar. Porque senão vai passar uma ideia de desespero, entende? Por mais que seja isso de fato. Mas a gente tem que pensar a forma que a gente fala, porque isso importa muito. Vamos ver mais mensagens aqui. Concordo plenamente com você. Uma coisa é querer ficar com vários, diferentes de não dar certo. Exatamente, Marleide. Exatamente. Gente, quando eu estava solteiro, eu saí com várias pessoas. E a Rafa sabe disso. Só que é diferente de pensar assim, nossa, eu vou sair pegando todo mundo, eu quero, sei lá, eu quero comer todo mundo, a grosso modo falando. E é diferente de tentar e não funcionar, assim como é para as mulheres. Então eu não posso ter esse tipo de preconceito. Porque a pessoa estava solteira, a pessoa não te traiu, entende? E eu acho, gente, que os homens estão muito inseguros. E eu falo dos homens porque, assim, as mulheres sempre tiveram um certo ciúme, por assim dizer, do passado. Isso é uma coisa cultural já há muito tempo. E agora elas estão começando a melhorar nesse aspecto. Os homens, por outro lado, estão começando a piorar. Então eu vejo que o cara se preocupa demais com isso. Se a mulher já saiu com 2 caras, ele já fala, não, essa mulher é rodada. Nossa, essa mulher já ficou com 2 caras, que absurdo. E não é um absurdo. É simplesmente uma pessoa, entende? Vivendo como um ser humano. Ela não sabia que ia dar errado em muitos casos. Ela não sabia que não ia funcionar. Ela não sabia que o cara ia sacanear ou que não ia ser bom. Ou que simplesmente os dois decidiriam que não ia dar certo.
Entende? Então tem muitos pormenores que às vezes as pessoas avaliam simplesmente na superficialidade. É igual aquela história de VSM. As pessoas falam muito de valor sexual de mercado, só que avalia só com base na idade. Aí o pessoal fala, a mulher até 25 está dentro do valor sexual de mercado, depois não está. Só que não é só a idade que importa. E não é só a idade que importa para todo mundo. Tem gente que fala da beleza, só que não são todos os homens que priorizam a beleza acima de tudo. Tem homens que sim, gostam da beleza, mas priorizam muito mais a maturidade, a leveza, a capacidade de conversar. Obrigado pela rosa, agradeço. Então a gente tem que avaliar de uma forma muito mais ampla, tá, pessoal? Mas muito mais ampla mesmo. Porque a gente vai acabar sendo injusto, até com a gente mesmo. Hoje em dia os relacionamentos estão muito difíceis. Ivonete, eu diria que relacionamentos sempre foram, Ivonete, só que por uma ótica diferente. Porque hoje é difícil de você manter um relacionamento. Antigamente era difícil de você estar num relacionamento e manter o amor. A gente via várias pessoas que paravam de amar, mas continuavam, porque seriam julgadas pela sociedade se terminassem, seriam punidas, por assim dizer, não conseguindo ficar com outras pessoas, ou elas casavam simplesmente por questões morais. Então, assim, dificuldade sempre teve. Essa é a nossa dificuldade. E eu penso que não adianta a gente pensar na dificuldade, a gente tem que pensar no contrário, entende? Tipo assim, olha, Josi, obrigado pela rosa, agradeço. É tipo assim, gente, ganhar pouco é ruim, muito ruim. Ganhar muito no Brasil é difícil? É mais difícil que em outros países. Só que isso não importa, porque se eu quero ter uma vida boa, eu tenho que ganhar mais. Ah, mas é muito difícil. Foda-se, eu tenho que ganhar mais, não tem? Então eu vou usar aquilo que está ao meu alcance para conseguir ganhar mais, para ter a vida que eu quero. Se eu não fizer isso, eu vou continuar ganhando pouco. Aí eu vou ficar reclamando que são os políticos, que é a situação socioeconômica do país, mas tem pessoas ricas, não tem? Então por que eu não posso ser também? Assim como relacionamentos. Nossa, é muito difícil encontrar um homem maduro, é muito difícil encontrar uma mulher madura, mas existem. Então eu descarto todo o resto até encontrar. O problema é que quando eu me coloco num relacionamento, eu começo a falar para mim mesmo que é muito difícil e eu aceito aquela pessoa que não é madura. Eu aceito aquela pessoa medíocre para não ficar sozinho, só que aí já entra também as minhas fraquezas, as minhas dependências. Eu tô com aquela pessoa não porque não existem pessoas boas, mas porque eu não tenho a capacidade de ficar sozinho até esperar. Porque eu sou dependente, porque eu sou inseguro ou qualquer coisa desse tipo. Então a gente tem que olhar para o ponto, para a forma de alcançar os nossos objetivos e não para a dificuldade. O que você acha de um relacionamento que tenta, já tentei com outros homens, mas não dá? Peraí, não entendi. É um relacionamento que vocês tentam várias vezes ou você é uma pessoa que já tentou com várias pessoas e não deu certo? Se for um relacionamento que tenta várias vezes, ou faz terapia ou termina. Se você está tentando com vários homens e não dá certo, terapia, porque você precisa descobrir por que você está seguindo um padrão. E na maioria dos casos a gente consegue resolver isso muito rapidamente. Mensagem da Vavá. Você falou tudo, a gente não sabe quando vai dar certo ou não. Por isso acabamos ficando com vários e somos julgados. Exatamente. Exatamente. Só que é claro também, né, gente, que a gente tem que tomar cuidado, porque uma coisa é eu tentar e não dar certo. Outra coisa é eu pensar, esse ano eu só vou sair fazendo tudo com todo mundo, sem me preocupar com uma pessoa de alto valor ou não. É uma escolha minha, é um direito meu, mas é óbvio que isso vai impactar na minha vida, assim como qualquer escolha. Então sempre temos que pensar de uma forma sensata. O que me diz sobre namoro? De se ver todos os dias e dormirem juntos, isso prejudica futuramente? Prejudicar, não. Só que, se o seu objetivo é morar junto, a chance da pessoa querer morar com você pode diminuir um pouquinho. Não estou falando que vai, estou falando que pode, tá? Então separem bem isso. Porque se a pessoa já tem de você o que é de se esperar de alguém que mora junto, talvez essa pessoa não queira. Então, assim, pode ser que dê certo, pode ser que não, mas se a gente estiver falando de possibilidade, de probabilidade, é melhor que não seja tão frequente assim para que você tenha uma probabilidade maior de morar junto, tá? Mas é só probabilidade matemática, perna. Não significa que isso vai bloquear, significa que as suas chances diminuem. Somente isso. Devo me importar com o passado? Não, Felipe, não deve. A não ser que o passado interfira no presente. Só que aí não é importar com o passado, é se importar com o presente. Por exemplo, você está com uma mulher que ficou com vários caras. Só que hoje ela é uma pessoa incrível, ela é leal, ela é fiel, então foda-se o passado dela. Agora, se ela ainda está nesse passado, se ela ainda flerta com os caras, se ela ainda dá brecha, se quando o cara canta ela não corta, se ela não sabe ter uma postura que vá condizer com aquilo que você quer, então o problema não é o passado, o problema é o presente. Aí a gente tem que se importar assim. É tipo pessoas que têm ex-maridos e têm filhos.
Poxa, talvez a mulher tenha um filho com o cara e o cara vai ter contato com a filha, normal, ele respeita, não tem problema algum. Agora, o cara desrespeita, poxa, então o problema não é o passado, o problema é esse cara agora e a postura da sua mulher hoje que não coloca um ponto final nisso. Então a gente tem que conseguir olhar para o presente. Existe alguma forma de virar a chave do narcisista para ele melhorar? Olha, só se ele quiser, tá? Porque é tipo assim, gente, todos nós temos defeitos, né? Então olha para dentro de você agora. Procura aquilo em você que mais é negativo, qualquer coisa. Preguiça, procrastinação, ciúme, insegurança, qualquer coisa. Você vai melhorar isso, você consegue, se você quiser, entende? Se você der o seu melhor, se você buscar ajuda e mergulhar de cabeça nisso. Agora, se você não fizer isso, não dá. Assim como o narcisista. O narcisista é como qualquer outra pessoa. Ele vai ter defeitos, se ele trabalhar de verdade, quiser melhorar e se esforçar, ele vai. Porque como qualquer outra pessoa, ele tem essa capacidade, mas se ele não fizer, não vai. Ana, obrigado pela rosa, Ana. A questão do alto valor é um conceito ou um padrão? Eduardo, o alto valor ele é um conceito, é uma ideia, é uma visão, entende? Então, assim, por exemplo, uma mulher para mim pode ter alto valor, para você não, porque cada pessoa julga de uma forma diferente. Rodrigo, obrigado pela rosa. Assim como os homens. Então, assim, tem mulher que vai olhar para um cara muito sarado e vai pensar, caramba, que legal, esse cara é muito disciplinado. Outras não vão nem ligar, vão só perceber o que falta. Então, cada um de nós tem um sistema interno de pontuação, por assim dizer, onde a gente julga aquilo que o outro é. Se o outro é uma pessoa que evolui em várias esferas, essa pessoa tem mais valor para mim. Então, por causa disso, eu tenho ela em mais alto padrão. Entende? Por exemplo, pensa aí num ator que vocês gostam, muito famoso. Qualquer pessoa que te passa uma ideia de poder muito grande, homem ou mulher. Você olha para essa pessoa e você tem essa pessoa como uma pessoa de alto valor. Só que vamos supor que sai uma polêmica de que essa pessoa, ela, sei lá, ela agrediu alguém, um parceiro. Talvez o valor dela já caia para você, se isso for um dos seus valores. Então aí você já vê essa pessoa de uma forma totalmente diferente. Então é simplesmente um conceito que cada pessoa tem. Você atende jovens? Atendo sim. É só mandar uma mensagem no meu Instagram, o Costa PSI, e agendar, tá bom? No direct. O que você acha de um homem que vive curtindo fotos de amigas? Luciana. É amiga mesmo, Luciana? Porque tem pessoas que têm amizades e isso é normal, tá? Para quem considera normal. Então vamos supor que eu seja um homem que tenho muitas amigas e para mim é normal. Eu tenho em primeiro lugar que namorar com uma pessoa que pensa assim também, tá? Eu não posso forçar uma mulher que não acha isso normal a achar, seria injusto. Então se eu encontro uma mulher que acha normal, essa mulher não vai se importar de eu curtir as fotos. Mas se eu encontro uma que não acha, aí vem a pergunta, quem está errado? É o cara que curte ou é a mulher que acha ruim? Nenhum dos dois, cada um tem uma visão de mundo. Ele acha normal, ela não acha normal. A questão é, alguém vai mudar para agradar alguém? Ele vai parar de curtir ou você vai começar a aceitar? Se sim, ótimo, qualquer um dos dois. Agora, se não, então vocês têm que terminar, encontrar outra pessoa que seja mais compatível. 2 meses já dá para perguntar o que temos? Dá sim. Com certeza, 2 meses é um tempo adequado. Estou conversando com uma pessoa, mas ele tem um passado que me deixa muito confusa. Bom, é o tema da live de hoje. A questão não é o passado, é o presente. Para de se preocupar com o passado. O que essa pessoa é hoje? O que ela representa para você? Ela faz sua vida ser boa ou ruim? Dá mais tensão ou menos? Então olha para hoje. Estou com meu namorado há 1 ano. Eu não conheço os pais dele. Tem algum problema? Não, de forma alguma. A questão é o contexto de como é a sua relação, tá bom? Eu, por exemplo, gente, eu não sou ligado a pessoas, eu não sou ligado à família, eu não sou apegado. E tipo assim, eu apresentei o meu pai pra Rafa porque teve um dia que a gente estava de carro, eu encontrei meu pai na rua e fui dar uma carona. Aí eu apresentei. Se não, não teria, até hoje. E eu tenho todo o carinho pela Rafa, eu amo ela, mas não é uma coisa que pra mim é importante. Então varia de pessoa pra pessoa. Isso não passa segurança, tá? Meu namorado pesquisou o Facebook de gurias do passado dele e falou que não viu nada, não entendi. Tá, mas é normal, tá, Anne? As pessoas elas voltam no passado com frequência. Isso gera ciúme, só que desde que não haja uma traição é normal. Isso pode acontecer, infelizmente. Nós estamos lidando com seres humanos e seres humanos pensam, seres humanos voltam no passado. Muitas vezes a pessoa, se ela volta e vê, é mais fácil para ela do que não ver, porque talvez ela não vê, mas fica imaginando o tempo todo. E aí toma mais espaço psicológico. Então a questão é, se não afetou o relacionamento, deixa para lá.
Mensagem da Josi: homens não têm amiga, e sim amigo, com mulher e colega. Essa é uma afirmação, Josi, limitada. Desculpa essa forma de expressar, só que você está falando com base no que você pensa. Só que outras pessoas não pensam da mesma forma. Então é por isso que eu falo para vocês, gente, que cada pessoa pensa de uma forma. Tanto é que essa pessoa que me perguntou assim: Hugo, o que você acha? E eu não falei o que eu acho, porque o que eu acho não me importa. O que eu acho vale para minha vida, não para a sua. Então eu preciso entender que tem pessoas diferentes com conceitos diferentes. É tipo assim: Hugo, é certo ter relacionamento a três? Não sei, depende da pessoa, entende? Se o meu paciente gosta, se a parceira do meu paciente gosta, então é certo. Agora, se nenhum dos dois gosta, não é certo. Se um gosta e o outro não, também não é certo. Então depende do contexto, tá, gente? A gente não pode pensar que uma coisa não existe só porque eu não acredito. Isso é simplesmente a minha visão. É a mesma coisa de se a gente levar isso para outro campo. Tipo, não existe vamos supor que um ateu fala que Deus não existe para um religioso. Preconceito, não é? Mesma coisa assim. Homem não tem amiga, mas tem homem que tem. Então a gente tem que ver com os olhos do mundo. Faço o treinamento e adoro. Júlia, você faz o meu treinamento? Que legal, fico feliz. Inclusive, pessoal, a segunda turma está com vagas abertas, tá? Pela live aqui, já deu para vocês terem uma ideia da minha forma de ensinar. Eu trabalho muito desse aspecto, de ser objetivo, de ir direto ao ponto, e a gente vai fazer muito isso dentro do treinamento, a consciência do não sofrer. Esse treinamento ele começa assim que tiverem 100 pessoas na turma, tá? E a gente vai começar muito em breve, já tem, eu acho que 54 pessoas. E já já a gente começa. Então, entrem se vocês quiserem. Tá só R$ 99,90. É o nosso serviço da My Mentor mais barato. É o serviço mais barato que a gente oferece aqui na empresa. Então, aproveitem, participem. São 20 dias de treinamento. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vai ser muito legal, eu já estou ansioso. Para vocês se inscreverem, é só mandar mensagem no meu Insta, tá? Hugo Costa PSI. Obrigado, Marlene, pela rosa. Mensagem aqui de uma pessoa sem nome. A pessoa insistiu para namorar, mas não age como se fôssemos. Às vezes parece indiferente, é normal. Depende da pessoa. Tem algumas pessoas que demonstram amor de forma diferente da sua, e aí você não sente que tem carinho e afeto, mas talvez tem, mas talvez não. Então, assim, tem que fazer uma avaliação. Num contexto geral, o que dá para eu te falar é o seguinte: se não tá bom para você, ou tem que mudar um dos dois, ou tem que terminar. Porque senão você vai ter ansiedade. Provavelmente você já tá tendo, né? Mas tem que melhorar isso para não continuar tendo ansiedade. Vamos ver aqui. Mais mensagens de vocês. Muitos deixam de curtir o relacionamento por se preocupar com o que pode vir a acontecer. Sim, é o ciclo do sofrimento. A pessoa está num relacionamento, talvez é muito bom, a pessoa fica com medo de perder e sofre por causa disso. É uma das loucuras do ser humano. Estou há 10 meses ficando com um rapaz. Ele não me larga, mas também não me assume como namorada. Paty, eu vou mudar essa frase para o seguinte: você está há 10 meses ficando com um cara que não te pede em namoro e nem te deixa. E você não se decide. Porque você também não está se decidindo. Não é só ele, sabe? Porque, tipo assim, talvez isso é o que ele quer. Ele não quer namoro, mas ele quer você por perto. Então ele está lutando pelo que ele quer. E você? Você está lutando pelo que você quer? O que você quer? Hugo, eu quero terminar. Então termina. Eu quero namorar. Então se posiciona. Se ele não quiser, termina. Entende? Porque senão você vai ficar levando a sua vida simplesmente com base naquilo que o outro faz e você vai se deixar guiar por isso. E isso não é legal. Sentir ciúmes é normal? É, muito, tá? Todo ser humano sente em algum momento da vida, porém, existem formas de ciúmes que vão destruir a sua vida e o seu relacionamento. Então, quanto mais você trabalhar, quanto menos você sentir, melhor. Ciúme não é prova de amor, tá, pessoal? Meu namorado sempre fala que quer ter família comigo, mas até hoje não pediu em casamento. Normal, 2 anos. Para algumas pessoas sim, eu atendo casais, gente, que estão juntos há 5 anos e não pediram em casamento. O pedido de casamento é simplesmente vamos entender isso como uma convenção social. Vamos supor que você ama uma pessoa, tá, Andy? Você ama demais, ele te ama demais, vocês estão namorando. Se vocês casam, vocês continuam se amando demais, só que com o nome de casados. Tem pessoas que namoram e moram juntos, já tem vida de casados. Então, assim, é um nome. Não representa, de fato, o sentimento do amor. E também envolve gastos, né? A gente tem que ver que tem pessoas que não têm condições de fazer casamento, de dar aliança no momento, então vai demorar. Então, a gente tem que avaliar todo o contexto. Iris, obrigado pela rosa. Muito obrigado. Trata somente casos de relacionamentos? Acho que você se posiciona muito bem, mas não queria terapia para relacionamentos. Não, eu trato outros casos também, tá? Jomerson, acho que é isso, né? Eu trato coisas de relacionamento e de força emocional, inteligência emocional, por assim dizer. Então, por exemplo, depressão, ansiedade, falta de foco, procrastinação, preguiça demais, dificuldade de evolução. Você começa uma coisa e para, tudo isso eu trabalho.
Se tiver a ver com sua força emocional, sua evolução, sua autoestima, você pode me procurar também. Ser ignorada se já foi conversado. Devo dar mais uma chance? Flavinha, se você já conversou e você foi ignorada de novo, então agora tem que ter uma punição, tá? O que você falou que você faria? Tipo, será que você falou que se acontecesse de novo você ia terminar? Então você tem que terminar, porque senão a pessoa não vai te respeitar, não. Você pode voltar depois, mas você tem que cumprir com a sua palavra para a pessoa perceber que tem um porquê ela mudar. Senão ela vai achar que ela pode continuar do jeito que quiser. Mensagem do Guilherme. Não, peraí, tá respondendo outra pessoa. Você disse que o passado não importa, mas e se a pessoa mente? Como agir? Cláudio, vamos entender o seguinte. Vamos pensar assim. A gente sabe como que o mundo tá, né? Aí eu conheço uma mulher, eu tô solteiro, conheço uma mulher, pergunto pra ela, você já ficou com muitos caras? É uma pergunta inútil, mas eu pergunto. Aí eu pergunto, ela fala pra mim assim, não, só tive 2 namoros. E talvez ela tá mentindo. Só que por que ela tá mentindo, gente? Porque talvez ela sabe que se me falar a verdade eu não tenho maturidade para ouvir. Talvez eu vou terminar sem pensar, sem analisar. Porque muitos homens são assim. Então algumas mentiras são protetoras, tá? Outras não. Então eu tenho que avaliar que tipo de mentira é. Porque tem mentiras que são boas sim. Por exemplo, você tá com uma mulher que já transou com outro cara. Aí você pergunta se você foi o melhor que ela já teve. Ela fala que foi, talvez não foi. Você queria ouvir a verdade? Você queria que ela falasse, não, meu ex era muito melhor, mas você tá bom pra mim. Ia ser estranho, né? Então, assim, tem mentira que é boa, tem mentira que é protetora. Tem que avaliar que mentira é. Kézia, obrigado pela rosa. Agradeço. Vamos ver mais mensagens aqui. Boa tarde. Olha como é difícil começar algo e não terminar. Estou, assim, muito difícil. Vens constar, eu te ajudo com isso. Mensagem da Flavinha. Obrigada, estou sem falar com ele. Não abri as mensagens há mais de uma semana. Ótimo, Flavinha. Só que alinhe isso com os seus objetivos, tá? Porque se você pretende voltar, esperar tempo demais não seria bom. Então, se já tem uma semana, tá na hora de você fazer um posicionamento final, direto e muito duro com ele. Que aí você consegue voltar com poder ou terminar de uma vez. Luiz, obrigado, Luiz, pelo café, que gentil. Conheci uma pessoa, olha, um coraçãozão, Marlene. Obrigado, Marlene. Conheci uma pessoa e me bloqueou no Instagram, menos no WhatsApp. Fiquei sem entender. Não preocupa com isso não, só se afasta. O porquê não importa. Davi, obrigado Davi pela rosa. Agradeço. Terminar o relacionamento e ainda conversar com o ex é normal? Em alguns casos é. Se você tem amizade por ele, sim. Agora, não é normal quando você termina um relacionamento e fica conversando por fraqueza. Você sabe que não é bom, você sabe que te faz mal, mas você está conversando por simples dependência. Aí não é bom. Então tem que avaliar também o contexto. Vocês conseguem perceber, gente, que relacionamento, mentalidade humana não é uma ciência exata? Tudo depende. As coisas podem ser boas ou ruins. Uma coisa que para mim é ótima pode ser horrível para outra pessoa, porque depende. Então é por isso que a gente tem que ver além, a gente tem que avaliar. Não serve aquela história de se aconteceu isso, termina, porque nem para todo mundo vai ser ruim. Pablin? Acho que é isso, né? Acho que é. Obrigado. Agradeço. O que você acha de que homem que vive fazendo indireta? O que você acha de homem que vive fazendo indireta? Acho infantilidade, assim como mulheres, tá? Indireta é muita infantilidade. Pessoas maduras, elas falam o que querem falar, elas comunicam, elas não ficam jogando indireta e torcendo para o outro entender. Meu namorado fala de 3 a 5 horas, o amigo dele. Como assim um amigo? Às vezes desliga a minha ligação para... Ele passa 3 a 5 horas falando com um amigo e às vezes desliga para falar com ele. Tem pessoas que são muito apegadas a amigos, tá, Kaline? Eu vou perceber que alguns seres humanos valorizam mais amizade do que relacionamento. Isso não é um erro, isso é o jeito da pessoa. Então você tem que ver se isso te afeta ao ponto de você querer terminar ou não. Porque talvez não é compatível com você. 4 meses ficando e não assume o namoro. Diz que está confuso. O que fazer? Colocar ali mais, sei lá, uma semana de prazo. Se não assumir e terminar. Porque senão essa pessoa não vai, de fato, assumir aquilo que você quer que ela assuma como responsabilidade. Ela precisa te respeitar. Lélia, obrigado. Agradeço. Para mim foi o melhor, porque consegui seguir em frente e ela nem me procurou. Não entendi, Guilherme. Você postou mais comentários, né? Porque não tinha espaço. Foi mal, só que eu acabei não conseguindo ver porque fica pulando, então eu não consigo lembrar. Hugo, é verdade que os homens não ouvem áudio e nem mensagens longas? Eu ouço, Flavinha. Ainda mais que eu trabalho com isso, eu já acostumei. Eu ouço áudios longuíssimos das minhas clientes e mensagens também.
Então depende do respeito que o homem tem por você. Só que eu preciso entender também que qualquer coisa exagerada satura. Então, se eu tô com uma pessoa, Flavinha, e eu mando uma mensagem longa, é uma coisa. Se toda vez que a gente tá mal eu mando mensagem longa, isso aí a pessoa não vai aguentar, entende? Então eu tenho que ver se a minha postura não tá sendo chata, porque talvez tá. Eu tenho que ser objetivo. Se eu tiver motivo para mandar uma mensagem longa, ok, mas se eu não tiver, se for simplesmente aquela paranoia que as pessoas têm de querer explicar, achando que isso vai resolver, aí não, tá? Mas não é só homem, tem mulher também que não lê, não. O que você acha de um término com 5 dias, assumir outra com declaração? Sueli, honestamente, eu acho que você deveria não stalkear o seu ex e que você deveria não se importar com isso. Porque é a vida do outro e o que ele faz talvez vai te machucar. Então eu posso te falar, por exemplo, que ele simplesmente está com dependência emocional e ficou com outra e apaixonou por outra. Ou eu posso te falar que não, ele gostou dessa pessoa, ela é diferente de tudo que outras pessoas representaram e ele está gostando. As duas coisas são possíveis. A questão é, você nunca vai ter certeza e isso não importa. Então é muito bom agora você focar em você. Isso vai te dar uma capacidade de ficar melhor muito mais rápida. Meu ex é meu melhor amigo e nos damos muito bem. Sim, acontece com muita frequência. Muita frequência. Quando um homem se divorcia, quanto tempo geralmente para esquecer a ex? Não dá para saber, Karine, depende da pessoa. Por exemplo, no nível que alguns dos meus pacientes estão, se eles terminarem, eles vão superar com menos de uma semana. Outros demoram anos, então depende da pessoa e não do gênero. Como ajudar minha irmã que está em um relacionamento abusivo, onde o namorado trai? Dá uma consulta de presente para ela. Ouvir de um profissional é muito melhor do que ouvir de uma irmã, porque ela vai ver que o profissional está sendo imparcial. Muito obrigado, disponha, Sueli. Vamos juntos, vivo junto há 4 anos e quero oficializar. Meu companheiro diz que precisa investigar meu passado. Então seu companheiro é um idiota, porque vive com você há 4 anos, sabe o que você é, sabe o que você representa e está mais preocupado com o passado do que com o presente. Não é uma pessoa que talvez valha a pena você oficializar não, tá? Toma cuidado com isso. Hugo, você já ouviu falar sobre a taça de vinho e é uma cara de pedra, já? O povo da Red Pill posta muito isso. E, gente, eu entendo que existe todo um ritual por trás, né? Só que eu acho muita infantilidade. Homens têm muita mania disso, de serem infantis em alguns aspectos. Vocês vão notar, por exemplo, que tem perfis que o cara posta um vídeo, aí os caras vêm lá embaixo falando como se eles fossem de um exército. Eles falam, isso aí, guerreiros, estamos juntos, soldado promovido, isso e aquilo. Outros postam essa taça de vinho, representando um homem superior, com a ideia de passar, né? Querendo passar a ideia de um homem superior, que eles chamam de homem sigma ou de um alfa. Só que, na verdade, só passa infantilidade. Que eu vejo vários comentários falando assim, desculpe o atraso, senhor, cheguei... Nossa, é muita bobeira, gente. Eu não vejo necessidade disso. Eu acho até um pouco... Eu acho que uma mulher vendo isso parece um pouco infantil, entende? Mas é de cada um. Um encontro, ele diz querer algo sério, pedir para irmos com calma, não entendeu e pediu tempo, sumiu, Silvinha. Talvez, Silvinha. Pode ser que ele queria algo sério, tá? E você falando isso, ele achou que você não quer, então você também não deveria falar isso. E pode ser também que ele estava desesperado e por falar isso ele viu que não ia dar para usar você. Então em um caso pode ser ruim, no outro bom. A dica é, seja estratégica. Se o cara fala para você, eu quero algo sério, você pode falar, sim, eu também, eu quero algo sério. Só que para mim é muito importante conhecer a pessoa antes, ponto. Ou seja, você está falando vamos com calma, só que de uma forma estratégica. Então é interessante pensar assim. Hugo, existe prazo para relacionamento virtual acontecer de fato? Não, não existe prazo nenhum para nada. Existem 2 pessoas que querem em um determinado período e que depende de cada um. É tipo relação sexual. Tem gente que precisa 3 vezes por semana, tem gente que precisa todo dia, tem gente que precisa 1 vez por mês, vai da pessoa. Silvana, então, Hugo, isso fala, Senhor, estar promovido, isso mesmo, exatamente. É essa fala aí. Sempre que eu tenho uma discussão com meu marido, fico com vontade de separar, só momentâneo acontece, principalmente se forem discussões muito acaloradas. Mas é normal, a gente pensa assim mesmo. É tipo assim, vamos supor que eu tô tomando café. Aí na hora que eu vou tomar, eu entorno e me queimo. Eu posso ficar com vontade de jogar essa xícara longe e quebrar ela, de raiva, porque eu acho que a culpa é dela. Só que depois eu vejo que não é. Entende? Isso é normal. Hugo, já tem 1 ano namorando e meu namorado só fala do meu passado. Aí, mais um caso que é muito curioso, né? As pessoas
se preocupam tanto com o passado, gente, é muita insegurança. Tipo, você, vamos supor que você teve um passado, você ficou com vários caras, não sei se é o caso, mas vamos supor que seja. Só que hoje você não tá com ele. Hoje você é fiel, você é leal. Se você traiu ele é outra coisa, aí beleza, tem que terminar mesmo. Agora, se você tá com ele é porque você escolheu estar com ele, então não tem por que ter insegurança assim. Mensagem do Ayrton. Quem trai e diz que ama, realmente ama ou criou ilusão de que ama? Os dois casos podem acontecer, tá, Ayrton? Tem gente que acha que quem ama não trai em hipótese alguma, só que trai. Vou dar exemplo para vocês. Amor de mãe. Todo mundo fala de amor de mãe, não é? Só que quem aqui nunca viu algum caso de que a mãe ferrou com o filho? Isso acontece muito, gente. Da mãe falar mal do filho, da mãe agir pelas costas, da mãe tentar manipular o filho e brigar quando ele não permite. Isso acontece. Só que ela ama, não ama? Em muitos casos, sim. Não em todos. A pessoa que ama num relacionamento é a mesma coisa. Ela pode te amar, mas ser fraca demais, ser imatura. Não saber falar pra você que não tá bom. Tipo, vamos supor que o sexo tá horrível. Ela não consegue falar, ela fica com medo. Ela não consegue terminar porque ela tem dependência emocional. Aí ela fica com ansiedade extrema, ela tá vibrando louca pra ter sexo, ela acaba te traindo. Se arrepende, se sente um lixo, vai pra terapia, mas não significa que ela não te amava. Então, existem muitos contextos. O foda, gente, é que as pessoas gostam de... As pessoas, assim, que eu digo, em contexto geral, as pessoas gostam de direcionamento certo. Então, assim, dá muito engajamento falar assim, não, quem trai é porque não ama. Quem ama nunca vai te trair. Dá muito engajamento falar coisas assim porque combina com o pensamento de massa, entende? Só que esse pensamento tá errado. Então não adianta a gente pensar dessa forma, a gente tem que pensar além. Será que sou muito boba por estar dando mais chances para um cara que desde... Aí, não terminou a mensagem também. Travou. Espero que tenha voltado. Deixa eu ver mais mensagens. Comecei a namorar sério, mas ele não sai comigo, só quer vir para minha casa. Ângela, é um caso simples de você falar para ele assim, olha, eu quero te ver hoje, só que eu quero sair. Você quer sair comigo? Ah, não, ele não quer. Então sai sozinha, vai com as suas amigas, deixa ele ficar com ciúme, tá? Para ele começar a perceber que ele tem que sair com você, porque não faz sentido ser só do jeito que ele quer. E aí, se caso ele fala, não, mas eu quero te ver, você fala, ah, beleza, no próximo dia então a gente se vê. Hoje não, hoje eu quero sair. Se você quiser ir comigo, você pode. E aí, se você perceber que ele não tá saindo, que você já fez isso várias vezes e não resolveu, aí termina, porque senão pode ficar bem ruim para você. Ficamos na adolescência e cada um foi para o seu lado. Depois de adultos... Como é que é? Ficamos na adolescência e cada um foi para o seu lado. Depois de adultos e ele casados ficamos. Nossa, muito ruim isso. Eu acho que é muito errado a gente ficar com uma pessoa que é casada, gente. Principalmente se a gente pensa num relacionamento sério. Se você quer só curtir, talvez até não vai ter problema não. Mas se você pensa num relacionamento sério, não é legal, porque você está vendo que a pessoa é fraca. Olá, você é o cara do meu esposo. Uai? Ah, você é a cara do meu esposo. Achei que ele era meu paciente. Que legal. Meu marido... Não, meu namorado já conversou com a ex, pediu foto e tal, escondido. Traição? Sim, traição. Gente, traição é tudo aquilo que quebra um acordo pré-estabelecido ou subentendido. E é subentendido num relacionamento que eu não vou falar com a minha ex e pedir foto pra ela. Então sim, isso é uma traição de confiança. Ele não faria isso na sua frente, né? Ele teve que fazer escondido. Se tá escondido, é traição. Estou namorando há 2 meses. Infelizmente, ele não tem muita potência sexual devido aos remédios. Bom, se ele toma remédio, isso vai acontecer mesmo. A questão é, tá bom pra você ou não tá? Se tiver, ótimo. Se não tiver, termina. Porque querendo ou não, é justo. Você tem que tentar numa coisa que seja boa pra você também. Tem gente que fala que a gente tem que apoiar o outro em tudo, gente. Só que não se isso se tornar um peso muito grande pra gente, entende? Tipo assim, vamos supor que eu começo a tomar remédio. E aí eu perco minha potência sexual. E a Rafa tá louca de vontade e eu não consigo satisfazer. Eu não ia querer que ela continuasse comigo. Porque não faz sentido ela carregar um peso que é meu, entende? A não ser que seja uma coisa assim, momentânea, ou que ela esteja ciente, decida assim mesmo, aí é uma escolha dela, não é simplesmente uma consequência, então tem que avaliar muito bem isso aí. Ah não, esse que eu já vi. Oi, gostaria de uma opinião sua. Hugo, é possível um homem amar 2 mulheres ao mesmo tempo? É possível. A gente tem hoje relacionamentos que são trisais, pessoas que namoram em 4 pessoas, homens amam mais de uma mulher, mulheres amam mais de um homem. Falando da mente humana, é possível, tá bom? Mas não significa que ame, porque tem muita gente que acha que quando eu falo que é possível, que ama. Não. Talvez, por exemplo, você está namorando um cara que ele tem esposa, você é amante, ele fala que ama as 2 e talvez não, talvez está só te manipulando. Então entenda que falar que é possível não significa que isso esteja acontecendo.
Só é possível. Sou insegura porque não gosto do meu parceiro seguir, às vezes, nas redes sociais dele. Luana, isso é gosto e isso é romantismo, tá? Então, assim, depende muito dos porquês. Porque, por exemplo, vamos supor que você tenha a visão de que quando o cara termina, ele tem que parar de seguir. Talvez desde a sua infância foi assim com todo mundo. Talvez é assim que você vê o mundo. Então, talvez é assim que você quer que aconteça, mas você não é insegura. Ou talvez você é muito insegura. Então, assim, uma coisa pode ter a ver com outra ou não. De qualquer forma, se tá te machucando, tem coisa errada. Ou em você ou nele. Então é legal fazer uma consulta para a gente avaliar e você saber certinho o que está acontecendo. Assim você sabe qual decisão você tem que tomar. Se é trabalhar a sua insegurança ou se é, por exemplo, cortar as asinhas dele para ele não fazer mais isso. Mas é importante se consultar. Sinto que hoje eu e meu esposo estamos em páginas diferentes após a reconciliação. Acontece muito. A gente reconcilia achando que vai voltar a ser igual era antes, né? E não volta. Fica pior, às vezes fica melhor, mas é muito raro voltar a ser exatamente a mesma coisa. Gente, a garganta está até ardendo aqui já. Estou conversando com um rapaz, 5 anos mais novo do que eu. Ele parece estar interessado que eu. O que devo fazer? Uai, conversa com ele. Se ele parece estar interessado, continua. Estamos saindo há 4 meses, éramos amigos antes e não está legal, mas gosto dele. Mas quero terminar. Então termina. Já sabe o que você quer, manda abraço. Meu esposo me traiu, descobri e perdoei, só que não consigo confiar mais, sempre desconfiada, então termine. Porque senão, vamos supor que ele te traiu, aí você perdoou. Aí vamos supor que ele de fato quer mudar e talvez ele nunca mais vai fazer isso. Se for o caso, a sua insegurança vai estragar a relação. Então voltar a um relacionamento com traição, gente, é muito difícil, porque tem que ser 2 pessoas extremamente maduras. Tem que ser 2 pessoas que conseguiram já suprimir as suas inseguranças e às vezes isso não dá certo. Então tem que avaliar as capacidades dos 2. Se um consegue de fato corrigir e voltar a ser fiel, e se o outro consegue voltar a agir com confiança, porque em muitos casos não vai. E se for, vai demorar. Então tem que tolerar também esse tempo em que vai ser demorado. Se precisar, vem se consultar junto com ele que a gente conversa sobre isso. Tô ficando com um cara que descobriu que eu tinha ficado com um amigo dele. Ficou chateado, mas foi no passado. Então, infelizmente, não tem muito o que fazer. É esperar a decisão dele. Namoro era muito bom, a distância, e casamento muito instável. Casados há 1 ano. Melhora? Depende, se vocês fizerem melhorar, melhora. É tipo assim, meu café tá frio, esquenta. Se eu pôr no fogo, esquenta. Se eu ficar aqui torcendo para ele esquentar, não vai. A questão é, o que vocês estão fazendo para melhorar? Se vocês estiverem só tentando e não estiver dando certo, vem se consultar de novo, tá? Vem se consultar também para ter uma opinião profissional. Oi, boa tarde, adoro seus vídeos. Que bom, Mari, fico muito feliz. Hugo, meu marido não me elogia em nada. Isso é normal? Não, mas acontece. Às vezes representa um sinal de alerta, às vezes não. Às vezes é só o jeito da pessoa. Se for só o jeito da pessoa, dá para ela evoluir. Se for um sinal de alerta, precisa ser tratado para que evolua. Minha namorada me bloqueou em tudo. Será por quê? Nossa, só Deus. Gente, tem cada pergunta. Por que ela te bloqueou? Não sei. Não dá para saber. A questão é, ela te bloqueou. Então, assim, isso não é postura de namorada. Isso não é uma coisa aceitável. Agora, o porquê não importa. Tanto faz por que ela te bloqueou. Ela não deveria fazer isso. Minha pergunta tá subindo? Essa subiu. Só que aí não tem outra pergunta. Estou recebendo críticas nas minhas postagens do meu namorado. O que fazer? Nossa, depende do porquê são as críticas, né? Porque, tipo, talvez você está fazendo uma coisa ruim e as pessoas estão criticando, então você tem que melhorar. Ou talvez as pessoas só estão te atacando, então você tem que ignorar. Depende do porquê as críticas estão acontecendo. Vamos ver. Até eu ri aqui. É horrível. Está com microfonia? Que estranho. Tá com microfonia para mais alguém, gente? Que eu tô usando aqui só o microfone do celular mesmo. Não era para estar dando isso, não. Moramos juntos, separamos, voltamos, separamos de vez. Agora ela falou que não me ama mais. Será que a gente volta? Morando... Olha, de novo, não dá para saber. Você tem que fazer alguma coisa. Ela não te ama mais, ela já te falou. Você consegue gerar amor nela de novo? Algo, eu não sei. Poxa, então tem que avaliar o que está faltando. O que será que faltou para que o amor dela acabasse? Se você for capaz de dar isso, talvez volte. O áudio está normal, que bom. Terminamos e com 40 dias voltamos. Esse retorno, ele está grosseiro e não quer falar o que sente, então não era para ter voltado. Alda, se você voltou e está agindo assim, termina de novo.
Não faz sentido ficar num relacionamento com uma pessoa que não está se esforçando. É loucura. Pessoal, bom, por hoje é só. Garganta tá até ardendo de falar aqui, mas agradeço a presença de todo mundo, tá? O carinho, a companhia pro café, vocês foram incríveis. Obrigado pelos presentes, isso faz muita diferença. Obrigado pelas curtidas. E, gente, não se esqueçam, meu treinamento começa em breve, tá? Se você quiser consulta particular comigo, manda mensagem no Instagram. Se você quiser participar do treinamento em grupo, manda mensagem no Instagram. Qualquer coisa a gente está à disposição de vocês, tá bom? Beijo grande para todo mundo, até a nossa próxima live. Tchau, gente!